Fala pessoal que compõe o portal Aeroflap. No último vídeo você conferiu um pouco mais sobre a 350 da TAM ou Latam, como vocês queiram, e aqui nós vamos voltar com uma curiosidade que é basicamente esse assunto que eu quero abordar toda quinta-feira, trazendo alguma parte da aviação que vocês não conhecem, ou uma história que vocês ainda não viram, possivelmente. Logicamente a aviação é muito grande, talvez você já tenha conhecido essa história aí. Tranquilo? Hoje nós vamos falar de um projeto do Boeing 747 de 3 motores. Mas como assim um MD-11 do 747? É isso aí, pessoal. E roda a vinheta, editor, por favor. Mas escuta e se inscreva no canal primeiro. Bom, ali mais ou menos em meados da década de 1960, 1970, nós tínhamos uma disputa ferrenha aí na parte dos aviões de duplo corredor. De um lado a Boeing estava apostando no conceito do 747, do outro lado a McDonnell Douglas, na época somente Douglas, né? Tinha juntado as duas marcas ainda, apostava em outro conceito com 3 motores. E outra empresa que também foi nesse caminho, foi nesse rumo, foi a Lockheed com o seu protótipo TriStar, que tinha 3 motores também, só que de um modo um pouco diferente. Por essa composição de mercado aí, vocês devem imaginar que a Boeing já estava em uma desvantagem um pouco menor, porque a Douglas e a Lockheed, eles iam ficar competindo ali entre aviões menores, de menor capacidade, porém aviões mais econômicos, que levavam somente 3 motores. E a Boeing ela ia pegar aquela parte dos aviões de maior capacidade, mais potente, por causa do 747, porém aviões que gastam mais combustível, aviões com 4 motores. Então, vocês já viram que tinha um probleminha no mercado de aviação. Por esse motivo, pessoal, a Boeing ela começou a fazer um estudo ali de um avião que poderia concorrer com esses aviões da Douglas e o avião da Lockheed, porque tinha uma diferença muito grande de alcance, de capacidade, e a Boeing não poderia perder esse filão do mercado aí. E o primeiro projeto que eles imaginaram era pegar aquela base do 747 que eles já tinham e aplicar essa base, replicar essa base em outro projeto. Porém, eles viram que não ia ser tão fácil criar um 747 de 3 motores assim. Mas vamos explicar primeiramente os motivos da Boeing ter esquecido um 747 de 3 motores. A primeira questão desse projeto do 747 trimotor é que a Boeing queria um duto em S. Mas por que um duto em S, pessoal? Porque o duto em S ele consegue ser mais silencioso e também era um projeto que a Boeing já tinha como base o 727, então era só replicar no modelo maior de aeronave. Ele é mais silencioso em comparação com os motores que nós encontramos na série DC-10 e MD-11 e também é mais voltado para um avião que ele só tem um terceiro motor como backup e não como gerador de potência bruta, porque você perde um pouquinho ali de lâmina de ar, vamos dizer assim, naquela tubulação em S, como vocês podem ver nesse desenho aí que é baseado no Lockheed TriStar, tá pessoal? Que a gente tem esse desenho em S perfeito aí, quando a gente vê com a carenagem do motor aberto. O problema de tudo isso é que para fazer um 747 com esse motor atrás na cauda e o duto em S, a Boeing teria que mudar literalmente todo o projeto do avião, porque o foco inicial da Boeing era fazer uma aeronave que tinha ali na parte de projeto a mesma capacidade de pilotagem do 747 de 4 motores, ou seja, um piloto que fosse da tripulação de um 747 de 4 motores poderia perfeitamente pilotar esse 747 de 3 motores. O problema é que o comportamento desses dois aviões eram bem distintos, tá? Os dois aviões eles tinham comportamentos bastante distintos. Por que isso? Porque num avião você tem 2 motores na asa só, como a gente pode ver nessa foto aí. No outro avião você tem 4 motores, então isso já muda se você tiver uma questão de emergência que o motor falhar. O outro motor fica na cauda, então a cauda fica mais pesada do que no outro avião. Então você tem uma diferença comportamental entre esses dois aviões. Então a Boeing já teria problema na certificação dos tripulantes, que não poderia ser a mesma do avião maior para o avião menor. Ao mesmo tempo, eles teriam que mudar muita coisa em projeto. Eles teriam que mudar a asa, que agora passaria a ter somente 2 motores, né? Passaria a comportar somente 2 motores, então seria uma asa mais lisa, vamos dizer assim, e uma asa menor também. E a cauda do avião teria que ser reforçada por causa da presença de um pesado motor na parte traseira do 747. Então, só esses custos de certificação do novo avião e o fato de não conseguir utilizar a mesma tripulação de um avião no outro já inviabilizou o projeto aí para a Boeing, ela desistiu de vez e deixou essa parte do mercado morta durante mais ou menos
10 anos até um Boeing 767 surgir. Além disso, pessoal, a Boeing tinha medo de outras coisas, como, por exemplo, ela matar o avião maior, que é o 747, que gastou muito dinheiro para fazer esse avião naquela época. A Boeing quase que quebrou por causa do 747, 1970, e ela poderia simplesmente matar esse avião a lançar um trijato, todo mundo ia preferir o trijato e o projeto original de 4 motores, que era mais caro e tinha maior capacidade de passageiros. A Boeing não ia vender muito, ela ia vender mais o avião menor. E ao mesmo tempo a Boeing formulou ali e falou, não, peraí, dá para fazer uma versão do 747 encurtada, que nós chamamos de 747 SP, ainda tem alguns voando por aí no mundo, que ele era uma base do 747-100, mas ao mesmo tempo ele tinha a fuselagem encurtada e os mesmos 4 motores do 747-100, com a diferença que ele era ligeiramente mais econômico e mesmo assim cumpria as regras de ETOP exigentes na época, porque vale lembrar, o ETOP surgiu mais como uma alternativa para os aviões bimotores que poderiam voar áreas desabitadas ou sem aeroportos por uma maior quantidade de tempo. Isso anteriormente não era possível na década de 70 e 80, uma questão de confiabilidade ali ainda que não estava apurada dos motores, e a partir de agora a gente já consegue, né, fazer esse tipo de coisa por causa das certificações que não existiam ali na década de 60 e de 70, por isso a Boeing decidiu criar o 747SP, que é uma versão de 4 motores, para concorrer diretamente com os aviões DC-10 da Douglas e o famoso TriStar aí da Lockheed, que era um avião maravilhoso que infelizmente vendeu pouco. E falando em venda de aeronaves, o 747, mesmo assim, ao longo de vários anos e com muitas aeronaves vendidas, infelizmente o 747 está saindo de linha agora, são poucas unidades que ainda serão fabricadas. É assim, ele vendeu muito mais aviões em comparação com o DC-10, o MD-11 e até mesmo o TriStar. Se você juntar esses três, não dá o tanto de encomenda que o 747 teve ao longo da vida dele, mesmo sendo um avião de 4 motores, gastão e muito maior do que essas outras aeronaves, sendo que a demanda por viagens naquela época era um pouquinho menor. Um pouquinho, tá? Não era tão menor quanto o pessoal imagina, não. Mas além dessa curiosidade, pessoal, quero trazer outros pontos para vocês. Ao longo dos anos, a Boeing realmente pensou em outras versões do 747. Ao mesmo tempo que ela lançava o 767 ali na década de 80, ela pensava em atualizar o 747 para a versão 400 e criar outras versões. Inclusive, a versão SP deveria ser atualizada com os mesmos aviônicos, os mesmos motores da versão 400, infelizmente não foi, porque a Boeing desistiu do projeto por falta de demanda pura, porque as empresas estavam mais interessadas no 767 e no A330 da Airbus. Ao mesmo tempo, pessoal, a Boeing não conseguiu vender essa versão menor, então ela pensou, poxa, por que não vamos criar um avião maior, vamos criar uma versão mais alongada do 747, ao invés do 747-400, que ele é baseado na versão 300, a Boeing queria criar uma coisa ainda maior, né? É mais ou menos o que nós temos com a versão 8 atualmente, só que o pessoal não gostou muito da ideia, as companhias aéreas não quiseram encomendar o avião. Então, novamente, o projeto foi para o chão. A Boeing também tentou criar de novo uma versão maior na década de 90, ali, quando estava surgindo o MD-12, o A380, e também não conseguiu, a demanda era muito baixa. E a Boeing também tentou criar uma versão de 2 andares completos do 747, mas sem interessados, a Boeing também desistiu. E é isso, pessoal, essa é a nossa curta história de hoje. Se inscreva no canal, curta o vídeo e até mais. Eu volto no próximo vídeo, na próxima terça-feira. E é isso, pessoal. Até mais.